isso, gente. Estou recebendo aqui o Gustavo Machado, um prazer imenso. Prazer é meu. Nós que só havíamos conversado via vídeo, via Londrina, ele de Londrina, eu aqui no Rio de Janeiro, a gente não tinha se encontrado pessoalmente, mas ele hoje está aqui e é uma estrela, um convidado especial do primeiro Papo Franco-Belga do ano. Ele é o desenhista dessa série aqui, olha atenção, Zósimo Barbosa, o Corno que Sabia Demais e outras histórias da editora Noir, que está saindo aqui no Brasil, um quadrinho nacional que originou o seriado Cidade Proibida. Antes havia saído essa edição antiga, né, em 2007, 2009, pela Pixel. Ela era colorida. Queria que você contasse pra gente aqui, né, essa história, né, desse teu trabalho maravilhoso que surgiu nos anos 90. E tá aí, né? Isso aí. Primeiro, muito obrigado também. Estou gostando muito, né? Por que sorte, né? Conseguir estar aqui com você, nos encontramos. Então, PH, essa aqui é a edição de 2007, que saiu pela Pixel. E a nova edição é uma edição ampliada, que está saindo agora, né? Recente, com material dessa daqui, mais histórias inéditas e muitos extras, como o desenho é produzido, como o roteiro é produzido, como se iniciou a criação, como o Vander criou a história, está muito mais completa, né? E é um trabalho que eu tenho paixão, porque eu comecei a desenhar isso no final dos anos 90, eram histórias assim separadas, que saíam aos poucos numa revista mensal, Canalha, em outras edições, inclusive numa edição no exterior, na Itália. E a primeira compilação foi nessa edição, e agora eu estou muito feliz que está tudo reunido com histórias inéditas, inclusive nesse material. Muita gente não conheceu nem essa edição, porque ela não foi muito divulgada. Tive que comprar num sebo outro dia. Foi, então. Então é a grande chance agora de conhecer. Quem já tinha ouvido falar de Zósimo, de Vander Antunes, esse material nosso, tá aí. É só pedir, encomendar. Isso aí, tudo em tons de cinza, né? Que tem a ver com os anos 50, uma história que começa nos anos 50, já com a morte do presidente Getúlio Vargas, e é basicamente um quadrinho sobre um detetive dedo duro que entrega os puladores de cerca. Né? A profissão dele é, a sua mulher tá saindo contra o cara. Ou então, detetive de quinta categoria. Exatamente, ele atende as mulheres ou os homens, né? Os cornos que estão, né, sendo passados para trás. Isso. Conta um pouquinho a respeito da sua carreira avant Zósimo Barbosa, antes de Zósimo Barbosa. Então, eu comecei há 40 anos atrás, exatamente, em 77, na Rio Gráfica Editora, desenhando o Sítio Pica-Pau Amarelo, junto com uma equipe. Depois, naquela época, finalzinho dos anos 70, eu desenhei quadrinhos de terror para a VEC. Depois eu fui para Curitiba e desenhei para a Grafipar, editora Grafipar, quadrinhos eróticos, quadrinhos adultos durante alguns anos. Terror, tinha ficção científica, o fundo era erotismo, mas era uma coisa muito light, não era como hoje, não era nada explícito, né? Eu falo que parece aquelas pornô chanchadas brasileiras dos anos 70, era uma coisa divertida. Era um pornô meio Branca de Neve. Bem soft, né? Mas aí eu me mudei para São Paulo, morei 10 anos lá, onde eu passei os primeiros 5 anos fazendo desenho animado para publicidade, para comerciais de televisão, o Cepacol, Bom de Boca, Snoopy, Davene, muita coisa, para vários estúdios. Até que em 88 eu fui convidado, para trabalhar na editora Abril, e lá dentro eu comecei a desenhar Trapalhões infantis, aquela versão infantil dos Trapalhões criança. Criei a figura do Gugu para quadrinhos e desenhei algumas histórias. A figura da Xuxa também, mas a Xuxa era da Globo. E também criei a figura dela. E mais o Sérgio Malandro, que eram assim, tinham personagens infantis, era todas as celebridades de televisão, era uma moda na época. Depois passei para a nata da Disney, da Abril, que é Disney, fazendo principalmente Zé Carioca e algumas adaptações dos longa-metragens de cinema, como Hércules, Corcunda de Notre Dame, Tarzan e Mulan. E é mais ou menos por aí. Então, que currículo invejável, né? E eu trouxe o Gustavo aqui para... Eu vou mostrar uma série de quadrinhos que eu tenho guardados, europeus, e eu quero que ele me diga se ele bebeu ou não dessa fonte. Vamos começar aqui com uma aventura de Bob Morane, que ganhou releitura na França recentemente, está saindo a série nova com novos desenhistas. Esse daqui é o do Vernes, porque lá na França é o seguinte, cara, eles trocam de desenhista, não como os americanos, sim, que você tem a Mulher Maravilha, 200 milhões de desenhistas. Sim. O cara vai morrendo, aí vem um outro, classe, como aconteceu, o Asterix mudou agora, porque o cara já está com 90 e tantos anos. Sim. Agora também tem essa coisa do Spirou-D, que são as releituras. Aí muda fácil, muda rápido, né? Sim. Mas é porque é um caso específico onde você tem um trabalho de mostrar aquele personagem sob a leitura de outros autores. Não é naquela época, não. Esse desenhista aqui era o Verne, e depois tiveram outros, né?
Corriá, se eu não me engano. Isso aqui tem algum registro para você? Eu conheço o material, mas nunca tinha visto ao vivo. Tá aqui, Editorial Ibis, Esse aqui a gente passa para outro. Vamos ver. Logo que ele vai lembrar mais. Bernard Prince. Esse sim, esse do Herman e do Greg. O Herman, que foi premiado recentemente lá em Angoulême, é um cara de uma obra espetacular, é um senhor já de mais de 70 anos, é veterano. Ele fez Caatinga, que foi editado no Brasil pela Globo, falando do cangaço, sem nunca ter vindo ao Brasil. Sim. Olha, como o Hergé fazia. Não viajava, mas botava o Tintim para viajar. Colocava bem, né? Tá, e esse daqui, o Bernard Prince, que saiu outro dia lá em Portugal, uma boa parte da coleção. No jornal, você ia lá, compra na banca junto com o Jornal Público, aqui no Brasil. Que no Brasil nada. Ele tem um barco chamado Cormoran, ele é ajudado pelo Barney Jordan, que é um gordão, tipo Capitão Haddock, tem um outro ajudantezinho mirim, que é o Dijin, e ele vive entregando essas cargas, né? Às vezes ele não sabe nem o que ele está levando, aí se mete em confusão. Tá aqui, Bernard Prince, sem é um dos grandes mestres. Sem traço no Brasil, não deixou traço no Brasil. Um papá, uma criação de Goscinny e Uderzo antes do Asterix fazer o sucesso de 59. Quase ali, né? Exatamente, falando de colonização da América do Norte. O que isso diz? O que isso te diz? Isso também me marcou muito, porque eu conheci depois de Asterix, mas assim, foi muito legal para eu entender o que é assim, o crescimento de um desenhista e de um roteirista, né? O que uma dupla de criação vai esquentando ali as turbinas. Eu acho que foi aí que eles esquentaram as turbinas para a grande criação que foi Asterix. Com certeza, fizeram 5 aventuras do Papá. Aqui no Brasil chegou a sair tudo pela Record. Saiu em capa mole, mas saiu. Saiu, né? muito tempo. E saiu pela Bruguera também. Esse daqui é da Editorial Ibis. Tá aqui, Escola de Marcinelli, ou Estilo Atômico, que é essa coisa caricata, tudo arredondado, nariz, né? Tipo perninha fina, né? Exatamente, né? Nenhum compromisso com a realidade, com o traço realista. Esse daqui, que eu não sei porque se chama Bruno Brasil, não sei porquê, você gostava disso aqui? Esse me marcou especialmente porque eu conheci através de uma edição que também saiu no final dos anos 60, eu tinha meus 9, 10 anos. Saiu em 68 no Jornal Tintim brasileiro. 26 únicas edições. Aquelas edições mesmo. Da Bruguera. Isso, e tinha uma história, já começava acho que no primeiro número, com uma história do Bruno Brasil, com um desenho lindo de morrer, impactante, assim. O tubarão que morreu 2 vezes. Exatamente, esse mesmo. Acho que é isso aqui. Olha, temos aqui contexto de Jean-Michel Charlier, o roteirista do Blueberry. Atenção, está aqui, O Demônio das Caraíbas. Eu comprava isso na Sears aqui no Rio de Janeiro. Ou na Casa Matos. Tudo em capa dura, né? Foi por isso que essas coisas me chamaram a atenção. Enquanto na banca eu só via aquela coisinha do formatinho, eu via essas coisas europeias chegando. A maioria vem de Portugal, né? Essa aqui, inclusive. Aí eu falei, gente, o que é isso? Foi aí que eu fiz isso, eu surtei, né? Você lembrava do Barba Ruiva? Lembra, né? Não, mas não tem. Esse eu não tenho. Tá, e o que esse quadrinho tem a ver com os Zósimo? Fala pra gente. Esse tem tudo a ver com os Zósimo, né? Porque, inclusive, eu usei muito, eu tenho algum material dele. Olha o chapeuzinho. Cadê? Onde é que está o nosso amigo? Não, vou pegar o novo. Olha o chapeuzinho, atenção. Chama Panamá, né? O Panamá, inclusive, e a linha clara é toda, as referências que eu pude aproveitar daí de vestuário, de cenários, de móveis, riquíssimo esse trabalho. A gente chama de linha clara esse estilo que é próximo do Tintim, porque esse desenhista, que é o Edgar Pierre Jacobs, ele era assistente do Hergé. Então muita coisa que muita coisa que você vê no Tintim tá lá, né? Depois ele se desentendeu lá com o Hergé, resolveu seguir, ter a coleção própria dele, que é Blake & Mortimer, traço 0. No Brasil saiu o caso do colar nessa publicação do Tintim. Saiu, exatamente. E qual é o impacto de Blake & Mortimer no Brasil? É 0. Atenção, outro quadrinho bacana que a gente vai trazer. Eu falei agora do Blueberry, que tem roteiro de Jean-Michel Charlier e desenhos do Jean Giraud, que mais tarde passaria a se chamar Moebius. Só que antes ele fazia western, gente. Olha, isso aqui é uma maravilha. E o traço foi mudando. Saiu, né? Ele tinha influência do GG ainda no início. Ele era assistente. O GG fazia Jerry Spring, que era um outro faroeste, né? E trouxe essa influência pra cá, né? O Blueberry carrega muito essa influência do Jerry Spring, né? Mas depois ele seguiu. E o traço foi mudando, né? Muito. Parece que ele experimentava muito, né? Inclusive na arte final, no desenho, no tipo de tratamento. Isso é riquíssimo, você acompanhar toda a evolução do Blueberry.
por isso também. Exatamente. Pelo visual. Um quadrinho de faroeste que não chegou a ser popular como Tex no Brasil, mas que foi sendo levado pelo Giraud ao mesmo tempo em que ele fazia toda aquela coisa ácida, né? Aquela coisa da ficção científica, aquelas histórias lá muito doidas, né? E baseado no Jean-Paul Belmondo, né? Sim, o rosto dele, a cara do Jean-Paul Belmondo, que esteve no Brasil durante as gravações do filme L'Homme de Rio, O Homem do Rio. Ele foi na Feira do Livro. Eu vi essa imagem. Ele foi na Feira do Livro. Na Cinelândia. Na Cinelândia, ele visitou a barraca da Ebal. Olha só, que registro. E por que ele foi procurar lá? Colorido. Não, mas explica, ele foi colorido, inclusive. Ele foi na barraca Brasil, da editora Brasil América, porque ele falava francês e ninguém falava francês no Brasil. Mas ele sabia falar inglês. Então, quando ele chegou na Feira do Livro, lá da Cinelândia, ele falou: nossa, eu vou naquela barraca lá, Brasil América, que de repente, né, a mulher lá, a vendedora, fala inglês. E nada, falava nada. Ele ficou lá cantando a mulher. Não perdeu viagem. Outro do Jean-Michel Charlier, 2 pilotos de avião. Atenção, do mesmo desenhista do Asterix, está aqui Tanguy Laverdure, o estilo realista, mas misturado. O Laverdure tinha o nariz assim, né? Gostava desse também? Muito, nossa, isso aí você aprende a desenhar avião, aprende a desenhar cenas de ação, né? É isso que a escola francesa, franco-belga, deu pra gente, né? Esses detalhes, essa riqueza de detalhes. Tá aqui, vou mostrar aqui o interior, atenção, aviões, Mirage que eles pilotavam. Né? Tenta aprender. Coisa de louco. Eles tinham acesso a material, Isso. E o que esse daqui, esse motorista de táxi, o Strapontin, diz pra você? Do Berk, esse daqui. É um grande clássico também, dessa linha, né? Que eu chamo de infanto-juvenil, né? A gente Escola de Marcinelli. Estilo atômico. Vamos pôr Não por aí. só eu, como a minha geração, né? Minha geração começou nos anos 70, a gente seguia essa linha. Podemos dizer que no seu traço dos Trapalhões, do Gugu, tem alguma coisa disso aqui? Mesmo o Sítio do Capão Amarelo, iam dando liberdade, eu ia levando para esse lado. Estamos entregando aqui o Gustavo Machado. Vamos falar de Norbert Cari, que eu não consegui achar as minhas edições em português de Portugal. Eu trouxe esse daqui, O Senhor dos Abismos. Uma historiazinha que se passava lá na Polinésia francesa, do Godard. A maravilha, você vê esse estilo caricato, né? Hoje não se faz quadrinho assim no Brasil. Não. Se você vai na livraria e você vê o Asterix. O Asterix é isso aqui. Mas não tem nada. Nem os desenhistas atuais não fazem quadrinhos assim. Tirando que é o Flávio Luiz. O baiano Flávio Luiz, que fez AU, o capoeirista. Ele eu acho que é um dos poucos caras, né? O Jorge Capelli também. Eles são caras que valorizam. Jorge Capelli é outro amigo. Então, eles valorizam. E valorizam isso aqui, né? Então, estão quase acabando, porque o baú tem fim, né? Aqui, Luke, né? Que durante muito tempo foi feito pelo Maurice junto com Goscinny, mas essa aventura aqui eu tenho quase certeza que é só com desenhos e texto do Maurice. Eles viajaram, né, cara? Eles eram tão interessados nessa coisa americana do Way of Life da América, que eles fizeram, né? O Maurice foi lá para os Estados Unidos junto com o Francan, junto com uma galera, né? E saiu um quadrinho lá fora, que eu agora esqueci o nome, mas eu estou mostrando a capa aí, contando essa aventura, né? Que eles foram lá para os Estados Unidos, foram lá, cara. Eles foram para ter contato com essa, né? E o próprio Goscinny já tinha morado na Argentina, né? Não é Estados Unidos, mas ele já tinha tido contato com a América porque ele morou, né? De origem judia, ele morou na Argentina. Para terminar, nós temos o Michel Veillant, tá? Que eu tenho certeza que você também gostava muito. Esse eu gostava. Esse também chegou a ter algum? Me marcou muito. Tive a sorte porque a VEC lançou uma edição, né? E a outra que saiu pela... Saiu a Rush, saiu o Rush, o álbum Rush pela VEC, né? E também saíram umas duas aventuras no Favoritos de Tintin. E no Jornal Tintin, no Tintin também, Tintin, da Bruguera. Esse Favorito de Tintin era uma edição mais assim acessível, que não era tão cara. Então, isso aí na banca. Isso sabia na banca. Quer ver, o que a gente tinha mais ali? A gente tinha o Luke Orient, o Ricochet, e o Dan Cooper. Dan Cooper, que era um piloto da Força Aérea Canadense. Ele sabe tudo, cara. Esse eu tenho. E esse aqui era um piloto de carros, né, criado pelo Jean
Raton, e que tinha uma família que também produzia automóveis. Eles tinham um conglomerado lá, fábricas de automóveis, e era uma coisa muito bacana porque tinha aventura, tinha um ligeiro humor, não muito, mas era aventura, um clima detetivesco e corridas. Depois o Jean Raton foi muito para a praia das corridas, e isso eu acho que agradou apenas a quem gostava desse nicho, né? Hoje nós temos lá no Velho Saison de Michel Vaillant, que é a nova temporada na França, onde o filho dele, né, já cuida dessa série, e eles abordam os problemas psicológicos. É muito legal, cara. Muito legal. Eu aconselho, né? Já saiu em Portugal também. Ah, é? Tá saindo, já tem uns 5 ou 6. Legal. Tá? Vamos ter. Infelizmente a gente vai ter que terminar esse papo, mas eu queria que você dissesse pra gente por que isso aqui dá traço no Brasil. Por que isso aqui não... Por que as pessoas estão vendo a gente falando hoje, né, e ficam imaginando sobre o que esses tiozinhos aí estão falando? Ainda bem que você está resgatando isso, né? Porque para mim foi uma maravilha. Quando eu vi assim, essa pessoa chamada PH, através das redes sociais, mostrando a bande desenhée, BD, e o pessoal começou a se interessar, a mesma geração nova, eu falei, nossa, que maravilha, porque... E começando a sair aqueles nossos álbuns prediletos, Spirou, tanta coisa que pouca gente conheceu, só mais quem era da área, que ia fuçar um pouquinho mais. Eu acredito que exatamente por causa disso, porque os americanos investiam em banca, em gibi barato, saía através de editora. Nos anos 60 foi a Ebal que lançou aqui, Super-Heróis Marvel, foi aquela coisa, você podia juntar um trocadinho e comprar na banca. Esses álbuns eram mais caros, já naquela época. E a gente não teve muitas reedições no Brasil, né? Como era quadrinho de banca, o quadrinho não era reeditado. Hoje o negócio está mudando, os quadrinhos indo para a livraria. Já temos reedições, a Editora Nemo colocou agora a nova edição de Mundo Fantasma, Ghost World, e eu acho que eles estão tomando gosto, viu, cara? Sim. Quanto mais porque com reedições, as novas gerações vão poder conhecer um quadrinho que saiu em 1980, 1990, porque senão, cara, o quadrinho no Brasil vive só do que é produzido hoje. O que rolou há 5 minutos é flashback já. Isso aqui não pode se perder. Então a gente está aqui para preservar a memória do quadrinho. Muito obrigado por ter vindo. Foi um papo incrível. E venha mais, não fique só lá em Londrina. Tomara. Não, tá bom? Torcer. Forte muito abraço. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Tchau.